sabe? Eu acho que o pastor André, a Dori e o pastor Delcio já passaram um pouco dessa fase, mas eu e meu marido, cada vez que a gente vai ministrar, se levanta tudo quanto é coisa, assim, sabe? E nos últimos dias, assim, tem sido difíceis os últimos dias. Mas eu queria falar para vocês, assim, ó, que eu me humilho diante de Jesus para estar aqui. Obrigada, Dori. Eu não sou nada merecedora de estar aqui, como ninguém é. Mas assim, ó, eu falei para Jesus, eu não vou se a tua presença não for comigo. Não vou se a tua presença não me acompanhar, Jesus. E assim, ó, nos últimos dias, como eu falei, se levantou tudo quanto é coisa, sabe? É pneu furado do carro, é situação que se levanta, é dificuldade. Essa palavra já tem sido gerada dentro de mim desde o ano passado. Mas como se levantaram coisas. Para quem que não sabe, eu deixei meu trabalho, né? Por direção de Deus, para me dedicar mais à família, ao ministério. Eu tinha uma rendinha extra já, trabalhando fora, tendo uma renda extra, e agora eu fiquei só com isso, e glória a Deus, o Senhor está nos sustentando dia após dia, vivendo pela fé. E a gente tinha um computadorzinho, vou contar o testemunho, tá? Porque eu não posso guardar isso só pra gente. A gente tem um notebook, assim, que foi comprado em outras épocas, né? Quando a gente ainda pensava assim, que o Lucas fosse se dedicar para editar vídeos e coisa, então era o computador mais caro, porque ele precisava ser mais, para aguentar mais, assim, né, vídeos pesados, ele precisava ser um computador um pouco mais forte, né? E, gente, do nada, até o computador pifou, assim. Pifou, parou de funcionar, do nada, parou. Sabe? Parece que quando todos os ventos batem, assim. Gente, que luta. Mas aí deixa eu falar para vocês que Jesus poderoso que está aqui hoje, Ele não é qualquer um, Ele é Jesus. E então, meu marido já estava cansado daquilo tudo, quanta luta e coisa aí. E o que a gente faz num momento difícil? A gente deveria se achegar a Deus, né? E aí o que acontece? Meu marido foi lá e começou a orar, parece que é coisa de gente louca, né? Mas pegou o computador assim, começou a orar, passar a mão no computador e repreender e orar e tal e coisa. Já foi testar, né? A fé, né? Já foi testar. Não funcionou. Mas ele não se deu por vencido. Foi lá, orou de novo. Foi lá e testou. Nada. Foi lá de novo. Porque a gente não desiste, né? Por mais que esteja difícil, a gente não desiste, porque é por Ele, não é por nós. E ele foi lá e orou pela terceira vez. E orou assim, fervorosamente, tipo aqueles, né? Orou, passou a mão em todas as entradas USB, e coisas, e orou, repreendeu, e orou. Deixa eu contar para vocês. Voltou a funcionar. Amém. E deixa eu contar para vocês que ele já tinha até mandado para um técnico para avaliar e tal, né? O conserto era R$3.000. Me pergunta se dava para pagar R$3.000. O conserto era R$3.000. Aí ele foi lá, orou. Nós vivemos por fé. E voltou a funcionar. Ele fez uma reunião da família e falou: isso, nós estamos passando isso. Mas o favor de Deus está sobre nós, porque nós estamos dentro da vontade do Senhor. Amém? Eu não podia começar essa noite, sem dar honra e glória para esse Deus. Sem que a gente soubesse que Deus é que a gente está aqui louvando, adorando e buscando. Ele faz, minha irmã, Ele faz. Mas para Ele fazer, a gente tem que se mover em direção a Ele. Certo? Então, vocês querem abrir aqui hoje, a palavra vai ser assim, ó. Lá vem a Júlia de novo com uma palavra bem simples. Mas é o que Deus me dá.
E assim, ó, sabe o que eu creio? Que Deus tem falado coisas simples para nós. Uma, porque o lema da igreja esse ano é simples como Jesus, né? Mas eu creio que Deus quer estabelecer muito bem as coisas simples na nossa vida. O que é prático e simples. Coisas que muitas vezes a gente já deveria saber. A gente já deveria estar muito bem firmado, mas talvez a gente precise se firmar mais ainda. Talvez não, com certeza. Então as nossas raízes precisam estar profundas em Jesus. Profundas. E aí, sim, Ele vai poder nos levar a rios, a águas mais profundas. Uma vez que a nossa vida nossas raízes estiverem profundas, bem firmadas nele. Então a palavra hoje está lá em Lucas 19, 1. Eu acho que essa palavra todo mundo conhece. É uma palavra simples, um trecho tão simples, mas aí a gente vê a profundidade daquilo que Deus fala da Bíblia. Ela se renova, a palavra é poderosa. E ela pode falar para a gente de várias formas diferentes, certo? Então tá lá, 19:1. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então ele correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Ai, que lindo, né? Que lindo, né? Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então a gente pode ver aqui que não foi um encontro raso, né? Foi um encontro profundo. Então a palavra diz que Zaqueu subiu no pé de figueira brava. Vocês já ouviram falar no pé de figueira brava? Eu dei uma pesquisadinha aqui e normalmente um pé de figueira brava tem de 3 a 10 metros, normalmente. Mas existe até uma árvore de figueira brava aqui no Brasil, em São Paulo, que ela tem mais de 200 anos, é uma árvore centenária. E ela tem aproximadamente 40 metros. Ela é enorme. E ela faz parte de uma reserva natural aqui, né, para ser preservada, e ela serve de abrigo para muitos animais. Então é uma coisa riquíssima aqui, né? Então ela chegou até a 40 metros. Então nisso a gente vê que esse pé de figueira brava não é um pé simples, não é um pé pequeno, é uma árvore robusta, certo? E a Bíblia também nos conta que Zaqueu, então, era de pequeno, ele era baixinho, de baixa estatura, né? E também ele era chefe dos cobradores de impostos. Quem assiste The Chosen aqui? Eu amo, sou apaixonada. E quem assiste The Chosen, vê lá, a gente consegue ter uma clareza um pouco maior da situação, da realidade, é uma imersão à realidade daquela época, né? E a gente vê lá o nosso querido Mateus, que era cobrador de impostos, né? E o que a gente vê em Mateus? Ele era muito bem de vida, né? Antes de ele deixar tudo para seguir Jesus, ele era muito bem de vida.
Provavelmente uma das melhores casas ali da região era de Mateus. Ela era enorme, ele andava com roupas finíssimas, com fio de ouro e casarada e tá. Então isso era Mateus, que era cobrador de impostos. Agora você imagina o chefe de Mateus. Esse homem devia ser muito bem de vida, né? Eu imagino que Zaqueu era o tipo de homem que assim, ó, o que ele queria, o dinheiro dele podia comprar. Sabe? O que o dinheiro dele podia comprar, ele tinha. Certo? Só que na passagem também diz aqui que ali havia uma grande multidão. Certo? Provavelmente a maioria da multidão ali que cercava Jesus estava atrás de algo. Queria alguma coisa. Talvez estava atrás de uma cura. Talvez estava atrás de Jesus para que ele resolvesse os seus problemas. Certo? Mas Zaqueu, havia alguma coisa diferente aí no coração de Zaqueu. Havia uma fome, uma sede, certo? Dentro dele. Ele queria ver Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Gente, assim, ó, o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, porque tudo que foi falado aqui, desde as músicas que foram cantadas, do louvor, nada foi combinado. O Espírito Santo, ele prepara tudo. Amém? A Dori ainda falou uma frase que, gente, é o que eu vou repetir aqui várias vezes. Gente, o Espírito Santo prepara todos os detalhes. E sabe para quem? Para nós. Tem noção disso? Que Jesus tem um encontro marcado com a gente hoje? Então, aqui a gente já pode ver o primeiro ponto, né? Quem somos nós? Quem é você na multidão? Na multidão. É alguém que busca Jesus pelo que ele pode dar? Ou alguém que busca e ama Jesus por quem ele é? Você segue o fluxo do que a maioria faz? Ou você paga um preço que a maioria não paga? Para você poder viver em Deus o que ninguém quase vive? Zaqueu foi o único que subiu na árvore de figueira de toda uma multidão. Ele foi o único. Ele não seguiu o fluxo da maioria, ele foi o único. Ele pagou um preço que ninguém mais pagou. E ele conseguiu o que ninguém ali conseguiu. Certo, gente? Ele até se humilhou, né? A gente vai falar disso. Zaqueu, ele podia se cercar de várias desculpas. Ele era um homem pequeno. Eu sou pequeno. Como é que eu vou subir numa árvore tão grande? Eu imagino que subir uma árvore dessa devia ser difícil, né? Na idade dele, né? Para nós ia ser difícil, né? Olha só, outra coisa importante de destacar é que ele era muito rico. Para Zaqueu, imagina só. Eu acredito que a alma dele ansiava, sabe? A alma dele ansiava por Jesus. Porque nenhuma desculpa foi capaz de parar ele. Aí ele vai lá e sobe numa árvore. E ele era odiado por todo mundo, pela profissão que ele exercia. E ele tinha um status, como a Lali falou, muito alto, muito acima da maioria que estava lá. Eu acho que ele, de certo, era o mais poderoso que estava lá financeiramente. Gente, e sabe o que ele fez? Ele se humilhou. Ele pagou um preço que ninguém mais pagou. A atitude de Zaqueu, para mim, demonstra um desespero por Jesus. Uma fome, um desespero, um ato público de um coração que quer ver Jesus, que quer Jesus. Ainda a Bíblia fala que depois do encontro aqui, ó, aí no versículo 8, ele diz assim, ó, Senhor, escute, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Se você fizer uma pesquisa bem rápida do IBGE, você vai ver que 22% do país se declara evangélico. Certo? Agora imagina se esses 22% realmente tivessem um encontro com Jesus verdadeiro.
Imagina. Assim como Zaqueu, ele era rico. Mas ele estava disposto, dar metade dos meus bens, eu vou devolver para quem eu roubei 4 vezes mais. Já pensou se esses 22% do país tivesse realmente um encontro verdadeiro desse com Jesus? Já pensou a revolução que isso faria? Zaqueu foi desse, só que Zaqueu era um na multidão. Era um. Então Jesus disse a ele assim: Zaqueu, desça depressa, pois preciso ficar na sua casa. Se você quiser viver o que ninguém vive, você precisa fazer o que ninguém faz. Eu vou contar agora um testemunho para vocês, que eu não consigo falar sem dar testemunho. É a forma que Deus, quer usar. Então, olha, há uns 10 anos atrás, tá certo? Dá pra ouvir, né? Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu já, eu me converti com 13, 14, por aí. Então, há 10 anos atrás, eu já era convertida, eu já participava na igreja, já era envolvida, tudo mais. Mas assim, sabe quando tu tá meio que no raso? Tu vai nos cultos, tudo, mas sabe quando tu não tá no profundo com Jesus? Então, há uns 10 anos atrás, eu vou falar uma coisa um pouco polêmica aqui, mas a gente precisa falar de coisas. Certas coisas a gente não pode deixar de falar, a gente precisa falar. Então, gente, o mundo espiritual, ele é real, ele existe. Não é porque a gente não é muito de falar dele que ele não existe, ele é real. E eu acho que é até mais real do que o mundo natural que a gente vê aqui. Certo? Então, assim, eu sei diante de Deus que o que eu vou falar é pura verdade, tá? Então, acreditem. Então, há 10 anos atrás, meu marido, a gente estava passando um processo e tal, específico. E um certo dia, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu vi um demônio. E foi muito desagradável aquela situação. Foi muito desagradável passar por isso, sabe? E eu tenho essa sensibilidade, sabe? Às vezes acontece esse tipo de coisa. E aí, aquele dia então, eu vi. E aí eu pensava assim, Deus, mas por que tu permitiu que isso acontecesse? Porque eu parto do entendimento que nada acontece sem que Deus permita. Então, eu perguntei, Deus, por quê? Começamos a orar, eu e o Lucas. E aí Deus começou a falar. E a gente orando, e Deus começou a falar. Tinha algumas coisas que Deus queria mostrar, e Deus queria tratar, e aleluia. Naquela mesma semana, o Lucas teve uma experiência também bem ruim, desagradável. Então, ele estava orando. Acho que ele estava orando, E aí ele teve um ataque assim, sabe? Um ataque espiritual. E aí ele sentiu aqui, como se alguém começasse a sufocar ele. E sufocar, e ele não conseguia se mexer. E aí, o que aconteceu? Ele começou a não conseguir mais respirar. E ele tentando, até que ele reuniu todas as forças dele e conseguiu falar, Jesus! Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Tudo parou na hora. Todo o apertamento, todo o sufocamento que estava tentando ali, sufocar ele, tudo parou. Sabe por quê? Porque não há ninguém mais poderoso. Vocês estão entendendo? Esse é Jesus. Bastou a palavra, o nome dele, que tudo caiu por terra. Tudo caiu por terra. Eu acredito que essa noite nós vamos ser marcados pela presença de Jesus. Eu acredito, gente. Eu acredito, de verdade. Eu acredito. E então, depois desse dia, já fazem 10 anos, mais ou menos. Depois desse dia, eu sempre ficava falando, agora eu já vi o outro lado, agora eu quero ver Jesus.
Agora eu quero ver Jesus. Agora eu já vi um demônio lá. Agora eu quero ver Jesus. E assim eu ficava falando e falando. Só que vocês acham que eu fazia algo para conseguir alcançar isso? Assim, não que a gente possa fazer algo assim, mas vocês entendem o que eu quero dizer de a gente se mover em direção a Jesus, como Zaqueu? Zaqueu, ele não se deixou desanimar, tipo assim, ai, tá difícil, eu sou baixo, eu não vou conseguir ver ele, não vou conseguir até ele. Zaqueu achou um caminho. Zaqueu achou um jeito. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, principalmente quem é mãe aqui. Quando você pede alguma coisa para o seu filho ou sua filha, que eles não querem fazer, o que eles fazem? Eles começam a enrolar. Se enrolar, dar desculpa. Mas quando eles querem algo, haha, é bem rápido, né? Eles dão um jeito. E a gente não é assim? Então, se a gente quer, a gente dá um jeito. Só que a gente tem que querer. E tem uma frase que diz assim, ó, que não se muda um hábito sem antes mudar um valor. Algo para mudar um hábito, algo de nós, um valor dentro de nós precisa mudar. Certo? Então, os anos se passaram e eu falando isso, quero ver Jesus, quero ver Jesus, quero ver Jesus, quero ver Jesus. Tipo assim, eu amava Jesus, entendeu? Eu amava Jesus, amava. Mas eu precisava me mover em direção a Ele. Então, com os anos se passando, a gente começou a ser despertados, assim, sabe? Para uma vida mais no secreto. Uma busca, e não estou falando aqui assim, ai, olhem como, não nada a ver. Na verdade, quanto mais a gente vê que a gente é falho, mais a gente se humilha na presença de Deus, mais a gente vê como a gente é extremamente dependente dEle. Glória a Deus, aleluia. Então, a gente começou a passar mais tempo no secreto, começou a mudar esse valor dentro de nós, e aí a gente começou a mudar alguns hábitos para ter mais tempo de qualidade com Jesus, para buscar mais a Jesus, para ver o que os céus queriam dizer ao nosso respeito, e assim foi. E então, eu e a Dori fazemos parte, acho que algumas mulheres também já começaram a participar, a gente faz parte de lives de oração, de jejum, né? E aí a gente já fez, eu pelo menos fiz parte de 3, a Dori fez mais porque ela conhece há mais tempo, né, Dori? E assim, gente, não é fácil, porque a ideia dessas lives não é só a live, é o tempo de jejum, que a Viviane Martinello chama. A Viviane Martinello é a autora do livro que a gente está estudando com as mulheres nas terças, né? Das mulheres enraizadas. Esse é o livro que a gente está fazendo como devocional das mulheres. E de vez em quando ela sente direção do Espírito Santo, ela abre esse tempo de jejum. São momentos pontuais, né? E aí, comecei a participar. São 3 dias de jejum. A ideia é fazer os 3 dias direto, mas quem não consegue, faz conforme a sua realidade, conforme a sua limitação, né? E aí as lives começam da meia-noite, vão até passar um pouco da 1h da manhã. Então é uma renúncia, certo? Porque não é fácil. Tu tem a tua vida, tu tem que dar conta de tudo, tem que dar conta dos filhos. No outro dia tudo começa de novo e a tua carne sofre porque tu tá sem comer e assim vai. E aí, numa experiência dessas experiências, gente, se vocês puderem, façam, porque não passou uma vez que eu fiz e que eu não tive alguma experiência marcante. E aí, numa live dessas, era o último dia de live, porque começa na segunda e acaba na quarta, era o último dia de live, aí eu tava lá, né, passada da meia-noite, eu lá ajoelhada, e a live acontecendo, e gente, vocês não têm noção do nível da live, assim, a coisa é oração, é presença forte, é louvor, é adoração, e eu lá ajoelhada, e sabe, eu não estava ali em busca de nada, mas eu estava em busca de Jesus, não o que Jesus podia dar, mas eu queria a presença, sabe, a fome da presença, eu quero mais de Deus, eu quero mais, e lá estava eu ajoelhada, e olho fechado, e assim, ó, todas as experiências que eu tive até então, sobrenaturais, assim, mundo espiritual, sempre foram quando eu tava assim, quase, nem dormindo nem acordada, eu tava naquele limbo, assim, né?
E dessa vez, gente, eu tive uma experiência, mas tão incrível. Eu estava lá ajoelhado, com o olho fechado, né, ali, coração, tal, em Jesus. Daqui a pouco, eu vejo 2 pés, assim, em sandálias, assim. 2 pés calçados na sandália. E ali onde é o lugar da porta do meu quarto, eu vejo Jesus. Eu sei que parece assim, ai que fantasioso, não é? Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu senti. Eu sei que foi real. Glória a Deus. Glória a Deus. 10 anos eu estava ali falando, eu quero Jesus, eu quero ver Jesus. Mas isso só aconteceu quando eu mudei alguma coisa na minha vida e eu me movi em direção a Ele, como o Zaqueu fez. E são poucas, às vezes as igrejas estão tão cheias e coisa e tal, mas quem é que paga um preço? Quem é que paga o preço? E Jesus não quer os nossos sacrifícios, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. E quando eu vi Jesus, gente, eu vou dizer para vocês, eu não acredito, assim, eu fiquei... E quando eu me dei conta do que estava acontecendo, cara, você não tem noção. Uma presença assim, invadiu o quarto. Eu não conseguia mais falar. Eu fiquei deitada, eu me joguei assim, deitada no chão, assim, ó. E só chorava. E ali, curtindo aquela presença. E as pessoas vão em busca de droga, de bebida, de tudo. E não sabem o que estão perdendo porque não estão na presença. Eu nunca mais queria sair daquilo, nunca mais. E naquele momento, madrugada dentro, meu marido estava trabalhando no escritório. Daqui a pouco meu marido assim, ó, aparece no quarto e ele se joga na presença junto, assim, ó. E nós dois ficamos nem loucos lá chorando. Quem vê, parecia 2 bêbados, né? Gente, eu falava tanto que eu queria, mas eu só falava. Aí a gente se pergunta assim, tá, mas Jesus trata as pessoas diferente? Não, Jesus não trata ninguém diferente. Mas quem decide tratar ele diferente dos demais? Quando alguém decide, não, eu vou tratar Jesus diferente. Aí esse agrada a Jesus. Sabe por quê? Deus, ele não tem filhos preferidos. Não tem, ele ama todos igualmente. Mas quem senta no colo do Pai, esse desfruta mais a presença dele. Mas você precisa sentar no colo dele. Tem hora que você não precisa ir lá para Jesus ficar falando, ai Deus, eu quero isso. Deus me abençoa aqui. Deus não sei o que. Deus, eu preciso que tu faça isso por mim. Tem hora que só tem que sentar na presença dele e ficar com ele. Tem hora que é tudo que tu precisa. Às vezes a gente fala tanto, repete tanta coisa na oração que a gente nem ouve para ouvir o que os céus querem dizer. Gente, a gente precisa entender que a gente precisa fazer. Algum preço a gente tem que pagar. A gente precisa se mover em direção a Ele se a gente quer viver coisas diferentes. Às vezes a gente está tantos anos na igreja como eu estava, só falando. Mas aí quando a gente toma uma atitude, quando a gente percebe o tesouro que a gente tem, e começa a se mover em direção a Ele, Deus tem tanta coisa nova. Às vezes a gente está tantos anos na igreja, a gente acha que a gente não vai viver mais de nada de novo em Deus. Não, a gente tem muita coisa de Deus. Tem muita coisa para ser derramada de Deus sobre nós. Eu nunca esqueço, Cris, um dia que a gente estava aqui, e aí a gente conversando, o Elton e eu falando pro Elton assim, ó. Tu lembra daquele tempo antigamente? Aquilo era tempo bom, né? De a gente, assim, aquela comunhão. Mas faz tempo que eu falei isso com ele. Porque nós estamos vendo coisas novas aqui, a glória a Deus. Mas faz tempo que eu falei isso com ele, sabe?
numa situação mais diferente do que a gente está hoje, né? E eu falando, meu, Elton, tu lembra aquele tempo, que coisa, meu, como era bom, assim. O Elton olhou pra mim e falou assim, tu fala isso porque tu não sabe que tudo que Deus tem. Que Deus tem pra frente, no futuro, é bem melhor do que tudo aquilo que a gente viveu. Deu pá! Tapa na cara. E glória a Deus, aquilo me fez pensar, é verdade, Deus tem muito mais. E o que a gente faz? A gente se move em direção a Ele? Ou a gente fica parado? Ai, Jesus, me dá isso, me dá aquilo. Me dá. A gente vira criança mimada, sabe? Na mão de Jesus. Acha que Jesus é só alguém para te dar. Oh, Ele morreu na cruz por ti. Era pra gente estar aqui, ó, chorando, largado no chão. Porque Ele morreu na cruz. Ele nos salvou. O que mais a gente quer? E você pede algo para alguém, algo difícil, sacrificial, custoso, para alguém que você mal conhece? Você pede um favor difícil de realizar, para alguém que você mal conhece? Não, né? Fica chato. Você pede para alguém que você tem intimidade. E por que vocês acham que com Deus é diferente? Ele vai pedir algo custoso, sacrificial, difícil para quem ele pode contar. Para quem ele tem intimidade. Deus pode contar com você e comigo? Olha, eu vou dizer para vocês. Nesses últimos dias eu tenho me sentido como Jó. Deus permite mexer em várias áreas. Aí Deus vai lá, não é nesses últimos dias, na verdade esses últimos anos, né? Mas esses últimos dias foram mais intensos, daí me levaram a pensar mais isso. Mas assim, ó, Deus testando o nosso coração. Deixa mexer na saúde. E tem coisas que eu vou dizer pra vocês, eu nunca fui curada. Ainda. Deixa mexer na saúde pra ver, vamos testar o coração. Aí... aprovado nisso. Deixa eu mexer na vida financeira. Deixa eu pedir uma renúncia financeira. Deixa eu testar esse coração. Aí, tá, beleza. Passamos na prova, glória a Deus. Deixa eu mexer no casamento. Difícil, né, tudo isso, mas passamos, aleluia. Deixa eu mexer na família. Deixa eu mexer nos teus sonhos. Deixa eu mexer nos teus filhos. Deixa eu mexer no teu ministério. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, quando o nosso coração não está em nenhuma dessas coisas, nada vai te derrubar. Porque as tuas raízes estão firmes em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se o teu coração é dele, tu até pode sofrer, pode ser difícil, certo? Mas o teu coração é dele, você não vive pelas outras coisas, você vive por ele. Às vezes parece que na nossa vida todo mundo está caindo ao nosso redor. Já ouviu aquela música? Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. É isso aí. Ele é tudo que a gente precisa. Ele é o pão da presença, o nosso alimento. Lá no Antigo Testamento, fala que Deus alimentou o seu povo com maná, certo? Porque o povo de Israel, ele estava em busca da terra prometida. Então, ele caminhou por 40 anos no deserto. E aí, então, Deus preparava diariamente, Deus mandava o maná. O maná era um pão milagroso. E eles tinham que buscar esse maná todo dia. E também não podia deixar para depois, porque se deixasse para outro dia, estragava. Certo? Aí então, olha só, lá em João 6, 56 a 58 fala assim, ó. Todo aquele, é Jesus falando, tá, gente? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Pelo que a gente vive? Pelo quê? Para ter sucesso financeiro? Para ter status? Para ter reconhecimento? Pelo que a gente vive? Do que a gente se alimenta? Eu vou dizer uma coisa. Não faz sentido nenhum a gente viver por qualquer outra coisa. Não faz sentido nenhum. Não te preenche, te machuca, te frustra, te cansa, destrói casamento. Não faz sentido viver por nenhuma outra coisa. A gente não precisa ficar se sujando com tudo que o mundo pode oferecer para a gente chegar aqui e entender. Não, o que eu preciso é de Jesus. O que eu preciso é de Jesus. Então, se você se alimenta dele, você vive por ele. Você não vive, não tem mais nenhuma outra razão pela qual você vive. Você pode amar o seu esposo, você pode amar os seus filhos, mas eles não estão no topo do teu coração. Entendeu? Eles não estão no topo do teu coração. Se Jesus então é o pão que nos alimenta, nós precisamos nos alimentar todos os dias. Já pensou? Se de 7 dias da semana a gente decidisse só se alimentar no domingo à noite, o que ia acontecer? A gente ia ir desfalecendo, a gente ia acabar morrendo. E aí a gente acha que a nossa vida espiritual não é assim. Eu vou no culto domingo à noite, tá tudo certo. Às vezes a gente vai lá no domingo à noite, escuta a palavra e fica se alimentando de poucas migalhas durante a semana. Às vezes eu vejo assim, ó, a gente parece uns cachorrinhos que estão assim embaixo da mesa, esperando alguma migalha da mesa cair para comer alguma coisa. E Jesus, ele nos chama assim, ó, vem para a mesa. Vem para a mesa comigo. E eu vou ser o teu alimento. Eu mesmo vou ser o teu alimento. Sabe? Eu acredito que o desejo de Deus essa noite é a gente entender que a gente precisa buscar Ele até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Pode estar caindo o mundo ao teu redor, mas Ele é o teu pão. Ele te sustenta, Ele é o que dá sentido para a tua vida. Mais nada. Com Ele todas as coisas são possíveis e sem Ele a gente não pode fazer nada. Em Atos 16, 25 fala que Paulo e Silas, eles haviam sido presos por serem discípulos de Jesus. Então, eles estando presos, trancafiados, sem ver luz, assim, sem ver portas abertas, eles estavam presos. O que eles estavam fazendo lá, gente? Estavam cantando, adorando a Deus, cantando naquela situação. Já pensou outra pessoa naquele lugar? Ia estar reclamando, resmungando. Servir a Deus para quê? Para estar aqui preso? Se você está numa situação na sua vida que você não vê luz no fim do túnel, adore Ele no corredor. Adore Ele, mesmo que tu não veja luz no fim do túnel, sabe por quê? Adore Ele até abrir uma porta. Porque Deus, Ele é especialista em abrir caminho onde não tem. Ele não é um Deus lá de, assim, aquele Deus assim que está morto, Ele está vivo. E assim, ó, por que eu contei os testemunhos? Porque milagres acontecem hoje. Tu pode estar na tempestade, mas se Ele está contigo no barco, é diferente. É diferente. A gente não pode ver pelo que a gente vê. A gente tem que viver por aquilo que a gente crê.
Então, ali a Bíblia diz que eles naquela situação, louvando, adorando, o que houve? Um terremoto. Parecia naquela situação que alguma coisa ia acontecer? Não, mas eles criam no Deus que eles serviam. Então houve um terremoto. E abriram-se as portas da prisão. E diante disso, até mesmo o guarda da prisão foi salvo. Eles pregaram até para o guarda da prisão, e o guarda da prisão foi salvo, e não foi só ele, foi ele e toda a família dele ainda. Então, às vezes, a gente está numa situação que a gente está passando assim, ó, que tu está sendo esmagado, rasgado, esticado. Mas adore a Ele. Busque Ele, esteja na presença dEle. Sabe o que vai acontecer? Diante da situação que tu mesmo não vê saída, Ele vai fazer infinitamente mais do que a gente pensa e ainda vai salvar outras pessoas. Esse é o Deus que a gente serve. A gente não pode ver, mas a gente tem que crer. Né? Quem é que diria que aquele computador ia voltar a funcionar? A gente precisa decidir se mover. Se mover em direção de Jesus e viver o que a gente tanto prega. Vão ter dias, sabe? A gente precisa construir um altar de adoração na nossa casa, no nosso quarto. Um altar de adoração para Deus ser adorado. Sabe? Nem que seja, sabe? É o teu pão. Tu tem que entender que tem que comer isso todo dia. Vão ter dias que parece que o céu entrou no quarto, como aquilo que eu contei para vocês, a experiência que eu tive. Vão ter dias assim, nossa, meu Deus. Se tu contar para alguém, parece que tu tá ficando louca, como eu aqui, né? Mas vão ter outros dias que você não vai ter vontade de orar. Você não vai ter vontade, certo? Não vamos ser aqui, né? Tem dias que você não vai ter vontade de orar. Mas aí o que você faz? Você vai para a presença dele porque você entende que é dele que você depende. Não é pelo que você sente, você vai na presença dele porque você entendeu que você depende dele. Como é bom ter uma experiência dessas, não é? É incrível, é lindo, é maravilhoso, é inexplicável. Mas, gente, vamos falar de comida. Quem gosta de churrasco e maionese? Eu gosto. Né? É uma comida boa, né? Comida de domingo. Mas seria saudável para nós comermos churrasco e maionese todo dia? Não seria saudável, né? Obviamente que não. O que no dia a dia é preciso? É o simples arroz e feijão. Comida que sustenta, comida saudável. Não é? A mesma coisa com Jesus. Nem todo dia vai ser uns anjos voando e tem hora que vai ser. Mas você vai para a presença dele porque você entendeu que você precisa, ele é teu sustento. Amém? Jesus é o verdadeiro pão. Ele é o sustento diário. Ele é o pão milagroso. E continua sendo. Antigamente foi lá o maná, né? Hoje é o Jesus. Jesus é nosso pão milagroso. Gente, tu está passando pelo deserto, Jesus te dá vida. Mas só Ele pode te dar. Ele não é apenas um sustento qualquer. Ele é tudo o que tua alma deseja. Ele é tudo o que tu anseia. Não há nada nesse mundo que possa se comparar. Por que tem países perseguidos que as pessoas estão correndo risco de morte toda hora por serem cristãs? E por que elas são alegres? Meu Deus, eu estou aqui, olha. Por que elas são alegres? Por quê? Faz algum sentido nisso? Tem alguma lógica nisso? Tem alguma lógica você decidir seguir uma coisa que pode te matar a qualquer momento? Que pode te apedrejar, que tu pode, como mulher, sofrer um abuso sexual? Faz algum sentido? Para nós, logicamente, humanamente, não faz, né?
Mas o que Jesus é capaz de fazer dentro da gente? Tu pode estar passando o que for de pior. Se tu tiver Jesus, eu não estou falando que tu vai saltitar de alegria o tempo todo, mas tu vai viver uma abundância em Deus. Uma abundância. Do tipo assim, que as pessoas às vezes vão te olhar e vão pensar assim, meu Deus, essa mulher passou por tanta coisa, como é que ela está de pé? Como é que ela sorri? Como é que ela passou por tanta coisa, está de pé, sorri e ainda fala de Jesus para mim? Né, Jaque? Às vezes, assim, ó, a gente como igreja, a gente espera tanto um avivamento coletivo. Ai, Deus, traga o teu avivamento. Glória a Deus, eu sou apaixonada pelo avivamento, sou apaixonada. Mas eu vou dizer uma coisa, não pode dar desculpa de esperar um avivamento coletivo e não viver um avivamento pessoal. Estou aqui esperando, Deus, tu fazer um avivamento coletivo. Toma a tua igreja, derrama o teu Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, vamos orar por isso. Mas o que você está vivendo com Deus? No seu íntimo, no seu secreto. Você está esperando algo acontecer ou você está se movendo em direção dele? Zaqueu se moveu em direção de Jesus e Jesus foi ficar na casa dele. Todo mundo queria isso, mas talvez ninguém queria pagar o preço que Zaqueu pagou. Não é mesmo? Qual é a árvore que você precisa subir? O que você precisa fazer para ir em direção a Jesus? O que nós temos que fazer? Todo mundo aqui quer Jesus? Eu quero. Deixa Jesus falar. Que tem coisa que Jesus está te falando há tempo, mas tu não faz. Não é verdade? Vale a pena. A Dori também vem? Ela vai tocar a música. Então, gente, nós vamos aqui ministrar uma música que a gente já cantou antes, né? Mas que eu acho que agora faz todo sentido, certo? A gente está aqui para quê? Para receber de Jesus? Ou porque a gente quer a presença dele e nada mais? Nada mais, nada mais. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Eu quero que vocês pensem agora que Jesus está falando assim, ó. Vem aqui. Senta no meu colo. Vem desfrutar de mim. Vem desfrutar da minha presença. Vem conhecer o que a minha presença pode fazer. Abre o teu coração. Deixa eu mexer. Jesus está falando, deixa eu mexer em ti. Sabe por quê? Eu sei como mexer em você. Eu sei como tocar você. Basta você apenas me deixar. Para você que pensa que não tem mais nada de Deus para você, você não imagina as coisas que o Senhor tem reservado. Basta você caminhar mais em direção a Ele. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Jesus está te fazendo um convite. Vem para o meu colo, deixa eu cuidar de você. Eu quero cuidar de você. É por mim que você tem esperado todo esse tempo. Quanto tempo você tem se enganado ou corrido atrás de outras coisas? Você acha que o que você faz para mim? Você acha que só o que tuas mãos podem fazer? Escuta aqui, Jesus não quer tuas mãos, Ele quer o teu coração. Às vezes a gente está na igreja fazendo um monte de coisa, mas o nosso coração não está nisso. Nosso coração não está nele.
Jesus, Ele quer o teu coração. Deixa Ele te pegar de jeito essa noite. Deixa Ele fazer. Deixa Ele mexer na tua vida como Ele mexeu na minha. Você pode se levantar. Você pode se ajoelhar. Você pode chorar. Você é livre. Você é livre. Deixa o Espírito Santo mexer em você. Você é livre. Você é livre. Mas eu digo uma coisa, se mova em direção a Ele. Se Jesus está te pedindo, ajoelha, ajoelha. Se Jesus está te pedindo, vai orar pela irmã, pelo amor de Deus. Tem coisas que só vão ser derramadas se você se mover. Se mova em direção, ore umas pelas outras. Deixa Jesus fazer, não fica mais no controle da tua vida, deixa Ele tomar o controle. Tu já viu que tu não sabe das coisas? Deixa Ele te mostrar o que Ele precisa te mostrar. Oh, Jesus, toma, Senhor, cada uma aqui nas tuas mãos, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua presença toque elas, Pai. Oh, Deus, a tua presença está tão forte aqui, Jesus. Como tu ama a gente, Jesus. Ei, se entrega. Para de lutar. Para de lutar. A presença dele é tudo para ti, mesmo que tudo caia ao teu redor, a presença dele é tudo, a presença dele te mantém de pé, aleluia, Jesus. Fale para Jesus o que você precisa falar. Abra teu coração. Para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Senta no colo dele, põe a tua cabeça nas pernas dele e receba carinho de Jesus. Receba a presença que te cura, a presença que te renova, a presença que te completa. Jesus. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento, juro ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Envolvo em tua presença. Aos seus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, eu não vim. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Oh, Jesus, lamento por viver só diferente. Lamento por não
não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento por não ver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Se você quer se mover em direção dele, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Independente se você está anos na igreja, anos conhecendo esse Jesus, se você quer se mover mais em direção, você quer mais dele na sua vida, tem uma fome, uma sede dentro de você, venha, venha. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais. Espírito Santo, venha dentro, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Sabe o que eu vejo essa noite? Tem uma porção de Jesus, de renovo. Renovar corações, renovar pés cansados. Eu vejo uma porção de renovo do céu. Eu vejo Jesus querendo te pegar e falar assim, ó, eu te vejo. Eu vejo o que tu está passando. Me deixa. Me busca. Tu não sabe o que eu tenho para ti. Em nome de Jesus, que cada uma seja renovada na presença do Pai. A presença dele cura, acolhe, ama, tira o que precisa ser tirado. Um tempo de renovo, em nome de Jesus. Jesus te renova, a presença dele te vivifica. Amém. Sejam renovadas. E que em nome de Jesus oramos pela família que ficou em casa. Em nome de Jesus, vá ao encontro da família que está lá em casa, Senhor. Que a mesma presença que nos encontre os nossos familiares, nos nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus, vai até eles, Senhor. Toca no coração, renova, Senhor Jesus. Te revela, te manifesta, Senhor, a cada familiar que a gente deixou lá em casa, Senhor. Restauração familiar, nós oramos em nome de Jesus. Por restauração familiar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Faz a tua obra e nós declaramos aqui que nada vai nos parar. Em nome de Jesus, nada vai nos parar. Vento contrário vai bater, não vai nos parar. Porque as nossas raízes estarão profundas nele. E nada vai nos parar, porque ele é que nos sustenta, não é por nós, é porque o que está dentro de nós é maior do que tudo. Aleluia, Jesus. Irmãs, vamos para casa. E vamos para casa com uma inconformidade dentro da gente, uma inconformidade. Eu não vou mais me conformar com uma vida rasa em Jesus. Eu não vou, eu quero mais. Eu quero mais Jesus na minha vida. Eu não quero mais uma vida rasa. Me livra, se a tua presença, Jesus, não for comigo, eu não vou. Oh, Jesus.
Que isso tudo que foi falado essa noite, que crie frutos, Deus. Frutos de transformação, frutos de mudança de hábito. E que tu derrame o teu novo sobre nós essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente aprenda a se mover na tua direção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nada além de ti, só quero a ti. Jesus falou: eis que estou à porta E bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com Aleluia. Aleluia. Aleluia, Você abre a Jesus. porta todos os dias do teu coração, Jesus vai entrar e vai cear contigo, e você vai comer o pão da presença. Amém, Jesus. Ele é o pão da presença, Senhor. Amém, Jesus. Vamos ter um lanchinho agora, mas não vamos se dispersar da presença. Que a presença dele nos acompanhe e que a gente realmente seja guardiões da presença de Jesus. Guardiões, a gente não deixa perder a presença dele por nada. Amém? Sejam renovados. Em nome de Jesus, vão para casa renovados pela presença de Jesus, porque é isso que Jesus faz. A gente está acabado, a gente vai para a presença dele, parece que a gente virou um bebezinho de novo. Não é verdade? Amém? Então, largar a cara de choro, vamos comer agora. Antes, só os avisos rapidinho. Domingo, a gente tem culto às 19 horas. Todas são combinadas. E também, nas terças da tarde, a gente tem mais mulheres organizadas. Você pode vir às 3 horas da tarde. Lembrei de uma coisa também. E será muito bem-vinda. Então a gente tem um estudo desse livro, a gente olha junto, depois de tomar um cafezinho. Eu sei que muitos trabalham, né? E nesse horário, mas no dia que você tiver uma folguinha e quiser vir, será muito bem-vindo. Amém? Eu esqueci de falar uma coisa, quero fazer um convite também para quem se interessar, né? Aquelas lives e aquele tempo de jejum que eu comentei aqui, na qual eu tive aquelas experiências maravilhosas, qual também eu tive que fazer algumas renúncias ali, né? Às vezes a gente fala assim, ai, mas é tão tarde, mas quantas vezes a gente fica até tarde na lanchonete comendo um lanchão gostoso? Não é verdade? Né? Quantas vezes a gente acha, fazer pra conversar com os amigos, a gente fica até a madrugada dentro, mas pra buscar Jesus a gente não fica, né? Eu vou te convidar pelo menos a participar uma vez, eu quero ver se você vai deixar de participar outras vezes. Então, esse tempo de live, de jejum e de busca, né? Ela abriu esse tempo agora novamente. E se você quiser fazer interesse, é só entrar no Instagram dela, Viviane Martinello. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar a Dori. A Lali também, né, Lali? Tu também já conhece, né, o Instagram da Viviane. E assim, ó, tentem, por favor. Ah, não deu pra fazer jejum? Vai. Nem que tu durma antes. A Dori dorme antes pra poder participar da live. Ela não cria desculpa, né? Então assim, ó, ela abriu esse tempo de novo no dia 27, 28 e 29. Próxima segunda, terça e quarta. Se você tiver interesse, é só seguir ela e à meia-noite ela abre a live. Tá bom? Espero vocês lá.